Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos na Tua presença, te pedindo, Senhor, a Sua permissão e a Tua graça sobre o nosso estudo de hoje do Evangelho, Senhor. Ilumina nossas mentes para que nós possamos absorver o máximo possível do nosso conteúdo de hoje, Senhor, colocá-lo em prática nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos reunidos na Tua presença e no Teu santo nome, Senhor, para aprender mais um pouco da Tua palavra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos da prática de pensamento de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Boa noite, Lúcia. A Lúcia está com a gente aí já. Bom, vamos lá, gente. Nós paramos aqui no nosso estudo, no estudo anterior. Nós estamos no capítulo 1 do Evangelho, na parte de instruções dos Espíritos, a nova era. Tá? Nós paramos no item 11, que é onde nós vamos dar continuidade hoje, que vai falar ali um pouco de Santo Agostinho, de Paulo, da mudança que a palavra faz na vida deles, né? A mudança brusca que a palavra faz na vida deles. E vamos continuando o nosso estudo daqui. Então, ele vai dizer lá, Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. O que ele quer dizer com isso? Que ele foi um dos protagonistas aí da difusão desse ensino. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange do país da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios, ou seja, ele foi um difusor da doutrina. Ele desenvolveu, inclusive, uma doutrina, uma filosofia, que de início já colocava em contato as duas vertentes, a vertente da razão e da fé. Porque ele dizia, né, nos estudos dele, nos textos dele, que a razão era a maneira pela qual a fé poderia ser confirmada, certo? Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. O que aconteceu na vida de Santo Agostinho? Por que tem aqui nesse texto essa relação que ele foi arrancado à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade? Santo Agostinho, até os 31 anos de vida, ele era hedonista. E hedonista, não sei se vocês sabem, são as pessoas que é uma filosofia, né, o hedonismo, que prega o mais alto grau de aproveitamento dos prazeres carnais, da bebida, do sexo, do jogo, ou seja, de todos os prazeres materiais. E ele era entregue a essa doutrina, tanto que ele viveu, inclusive, e vai falar isso no texto aqui, acho que não, nesse texto aqui não tem, mas analisando a história de Santo Agostinho, ele vivia com a concubina, na época, e teve filho com ela. Então, a partir do momento que ele tem contato com a verdade, ele tinha acesso a todos os prazeres carnais. A partir do momento que ele tem contato com a verdade do cristianismo, da doutrina de Cristo, ele renova a vida dele. Ele vê que aqueles excessos ali que ele cometia, aqueles prazeres materiais aos quais ele se dedicava e se entregava, não faziam sentido. Não ocupavam aquele espaço que a gente sente, aquele vazio interno, né, quando a gente se entrega somente a práticas materialistas. Então, vai dizer isso no texto. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, não dos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. Ou seja, assim que ele viu ali um ato
confirmou aquela fé dele que ele já tinha interna, aquilo que ele tentava fugir por meio dos excessos, dos prazeres materiais, ele percebeu que a vida não era aquilo. Que não era aquilo ali que iria lhe trazer bons frutos para a eternidade. Então, ele disse, Deus, eu creio, eu sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. A partir daí, ele passou a difundir a doutrina espírita. E a gente vê que em diversos aí dos difusores dessa doutrina cristã, da doutrina espírita, passa muitas vezes por esse caminho, né, dessa mudança brusca que a palavra traz ali na vida da pessoa. Muitos vão chamar isso aí de testemunho. E realmente, né, a mudança que Jesus faz ao entrar na nossa vida, ela se torna mais visível ainda quanto mais a gente esteja afastado da doutrina cristã. Né? Então, aquela pessoa que durante toda a vida se entregou aos prazeres carnais, de repente muda, né, e as pessoas veem essa mudança na vida da pessoa, por ter tido contato com a doutrina do Cristo, isso se torna muito profundo, né? Essa mudança, isso se torna muito visível para as outras pessoas, muito palpável, certo? Então, podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica, que era a mãe dele. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Ou seja, aqui ele já dá um testemunho de que a fé dele já havia o tocado a ponto dele acreditar na vida futura, de que não era mais só o materialismo que era proporcionado aqui nessa vida, nessa existência, certo? Então, a gente vê aqui um testemunho muito grande por parte de Santo Agostinho por conta disso. E ali a história dele é entrelaçada com a história de Paulo, porque ele foi influenciado pelo testemunho de Paulo a realizar em si mesmo essa mudança. Tá? Por conta de alguns textos também que ele leu, por conta dessa mudança que ele viu acontecer na vida de Paulo. Certo? Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu-se o ardoroso disseminador, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Aí tem uma nota aqui, que a gente vai estudar ela também. Nota. Dar-se-á venha Santo Agostinho demolir o que edificou? O que ele está dizendo aqui? Santo Agostinho, ele edificou uma doutrina, né? Principalmente na questão inovadora aí de trazer essa concomitância da fé com a razão, ele iniciou ali um caminho que até então era obscuro e ele começou a esclarecer esse caminho, não só para ele, mas para outras pessoas. E a pergunta aqui é se ele viria demolir destruir, né, essa doutrina que ele mesmo construiu, né, demolir o que edificou. E ele mesmo responde ali, certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito, o que não via enquanto homem. E isso aqui é uma lição, essa frase aqui, é uma lição muito grande para a gente. Porque olhar as coisas com os olhos do Espírito não quer dizer necessariamente que esse Espírito esteja desencarnado. Tá? A fé consegue operar essa mudança. Porque a fé, ela liberta. Né? E aqui ele vai falar justamente dessa libertação. Liberta sua alma entrever claridades novas. Compreende o que antes não compreendia. Ou seja, assim que a gente tem esse contato com a fé e se entrega a fortalecer a nossa fé, a gente começa a entrever esse futuro. Ainda que a gente não tenha mediunidade, assim, de ver, de conversar com os espíritos, a gente já entrevê essas novas claridades que ele diz ali, como a gente consegue entrever hoje em dia os detalhes da vida espiritual, certo? E compreender aquilo que antes a gente não compreendia. Por exemplo, a questão dos milagres, dos fenômenos, compreender isso de uma forma mais completa.
Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na Terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Aqui está fazendo uma alusão à vida dele enquanto hedonista, né? Ele tinha essa visão e apreciava as coisas do mundo porque o conhecimento que ele possuía ele indicava que era só as coisas do mundo. Então, ele era hedonista por conta de tentar extrair ao máximo prazer das coisas materiais. Na Terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía, desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Ou seja, ele não deixou de apreciar as coisas da Terra. Muita gente, muitos espíritas, inclusive, tem essa visão de que a partir do momento que a gente tem esse primeiro contato com a fé, que a mudança se operou e a gente não vai mais apreciar as coisas do mundo. Mas não. Na verdade, apreciar as coisas do mundo com moderação também faz parte do nosso plano encarnatório aqui, enquanto espíritos em evolução, certo? Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. O que está dizendo nessa frase aqui? Bom, primeiramente, espíritos íncubos e súcubos. Íncubos são espíritos, é o nome que se dá a espíritos que são dedicados à prática do mal. Súcubos era um tipo de demônio que eles acreditavam que era responsável por fazer as pessoas terem pesadelos, por ter alguns sonhos ruins, certo? E aí ele se dedicava a isso, né, a acreditar nisso, nesse tipo de espírito, e inclusive lançava uma contrariedade, né, lançava um anátema, lançava aí a sua doutrina contra aqueles que creiam no contrário. Tá? Ele defendia realmente isso. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, pôde ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Ou seja, aqui ele está fazendo justamente aí uma explicação sobre essa questão da doutrina cristã e doutrina espírita, né? Porque, primeiramente, nos ensinos do Cristo não nos vem revelada toda a verdade, assim como hoje em dia também não é, mas nós temos uma parcela maior de acesso a essa verdade. E que essas doutrinas, elas não se contradizem. É justamente o contrário. Por isso que a gente está fazendo aqui o nosso estudo do Evangelho, no que ele é baseado? Nos ensinamentos do Evangelho de Cristo. E o que os Espíritos pegam aqui para nos explicar? Quer dizer, se eu passar essa página para frente aqui rapidinho, a gente já vai ver o que sempre tem ali na introdução de cada capítulo que vai ser estudado, de cada item, uma passagem bíblica, que é justamente a explicação mais aprofundada dessa passagem bíblica que a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo. Como que essas palavras bíblicas aqui são interpretadas de acordo com o Espiritismo, certo? Então, não foge do ensino bíblico que se teve até então, e não foge de forma alguma, pelo contrário, confirma o Evangelho do Cristo. Então, pôde, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do Espiritismo, porque deve cumprir-se o que fora predito, certo? Então, aquela fé que ele tinha, ele pôde confirmá-la e, com isso, disseminar essa fé dele. Proclamando, na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. É o que eu acabei de dizer, né? É uma interpretação mais profunda, né? E mais ligada à razão, à lógica, certo? O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Isso a gente pode utilizar, inclusive, o exemplo de Paulo, que influenciou aí nessa mudança de vida de Santo Agostinho, certo? Que também teve uma mudança muito grande. Passou de perseguidor, do maior perseguidor dos cristãos que houve, a ser o maior propagador do Evangelho de Cristo. Que saía de cidades em cidades, andando a pé, com todas as dificuldades, com todos os obstáculos, atravessando desertos ali, para poder disseminar, para poder fundar igrejas, né, nas comunidades ali, nas cidades, por onde ele passou. Então, nós vemos a vida de Paulo, a partir do momento que ele tem o contato com o Cristo na entrada de Damasco, a gente vê uma mudança abrupta na vida de Paulo. Ele passa, a partir daquele momento, a dedicar integralmente sua vida
a difundir o conhecimento que ali ele havia confirmado em tendo esse contato com Cristo, certo? E aí ele se dedicar a aprofundar ainda mais esse conhecimento e difundi-lo entre seu próximo, né, o seu irmão. Então ele vai de ponto a ponto, fundando igrejas, juntando pessoas em torno do evangelho ali para conseguir difundir essas palavras. E aqui a gente termina o capítulo 1. E hoje, como a gente está com bastante tempo, só estava nesse finalzinho desse capítulo, a gente vai iniciar aqui esse capítulo 2. E aí eu gostaria de abrir um espaço para vocês aqui, se vocês têm algum comentário, alguma colocação a fazer, sobre esse exemplo mesmo de Santo Agostinho, sobre essa mudança, sobre essa fé e sobre essa filosofia que ele veio pregar da razão sendo um elemento de confirmação da fé. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Só lembrando que ele tem várias passagens, né, no Evangelho, segundo o Espiritismo, e também no Livro dos Espíritos, não é isso? Tem várias textos aqui que são de autoria dele. Sim. Fora alguns que também podem ser de autoria dele, que não se identificou, né? Porque pela forma da escrita, assim, se dá para entender que também poderia ser Santo Agostinho. E aí a gente vê, né, esse apostolado dele não termina com o desenlace material, né? Não termina com a passagem pelo mundo espiritual. Continua, assim como a gente vê textos aqui de diversas figuras que têm participação ali nos eventos da época da Bíblia e que continuaram essa disseminação desse conhecimento do Evangelho de Cristo. Porque é justamente isso que a gente dizia, né? Essa mudança, né, que tem no espírito, e aí dessa mudança surgem os passos que esse espírito vai dando para cada vez evoluir mais. E aí é um caminho contínuo, né? Mais alguém? Boa noite. Boa noite, Janete. Boa noite. Não, eu estava pensando assim, como assim, a gente vê muitas pessoas que são muito religiosas, já e tudo, mas que ainda falta essa interpretação amorosa, essa interpretação que realmente nos faz mudar o ser. Porque ser religioso, dizer que tem fé e tudo é uma coisa, mas sentir, no caso, é quando sente que tem essa transformação, né? É quando sente, porque o que se, ainda mais a gente que tinha o quê? Tinha só o cristianismo, né? No caso, o catolicismo da época, que não deixou de ser uma base. Eu amo demais, eu vim dessa base católica, mas quando a gente vai sentindo e vendo, né, e conhecendo, e tentando interpretar mais essa essência, como você fala, a essência que Jesus, o Espiritismo tenta passar para a gente, a essência de Jesus, desse amor, dessa compreensão do que a gente passa, da nossa necessidade de mudança para que a gente se eleve. Então, nesse caso aí é que eu acho que é isso que transforma a gente, é quando a gente realmente, assim como, claro, né, longe de ser um Santo Agostinho, mas assim, que a gente começa a interpretar e tentar ter atitudes que realmente são dignas dessa interpretação amorosa de Jesus. Sim, quando Jesus chega na nossa vida, né, geralmente essa mudança e essa mudança inicial, ela chama muita atenção porque muitas das vezes, como eu disse, né, passa por esse caminho de a gente ter uma pessoa ali que não tem maior interesse em desenvolver ali seu conhecimento a respeito do Evangelho ou mesmo a prática do Evangelho de Cristo, né? E aí essa mudança faz com que essa pessoa comece ali nos pequenos passos e isso chama a atenção na vida das pessoas pela mudança que causa. E aí a gente tem que lembrar, né, que o próprio Cristo nos ensina que ele nos vê como crianças ainda espirituais e para ele, quando ele chega na nossa vida, não importa o ponto que a gente está, porque ele vê onde a gente pode chegar ainda, a gente se dedicar mais a entender as coisas do Espírito. Né?
Então, essa mudança é muito importante por conta disso. E aí, é óbvio, né, salvadas as proporções aí, essa mudança ocorre em cada um de nós. Todos os espíritos chegam em um momento da vida em que essa luz interna, ela parece que está madura e aí ela aflora, né? Ele faz com que realmente haja essa mudança de dentro para fora ali, e é isso que causa uma comoção nas pessoas que presenciam essa mudança. Mais alguém quer participar? E o interessante, Wellington, que não precisa nem ser espírita. Às vezes, até mesmo o que se diz ateu, ele tem essa mudança. Ele não compreende que é essa essência de Jesus, porque às vezes, contra os dogmas, ele se diz um ateu, né? Mas ele tem aquele sentimento de caridade, de empatia pelas pessoas, né? Pelo ser. Não fica naquela coisa de palavras, de textos, de tudo. Como a gente vê, tem outros religiosos até que a gente conhece, realmente a gente sente que eles são pessoas que mudaram a sua vida, e não só as falácias, né, de textos bíblicos e tudo. Isso é independente de religião, esse sentimento que começa a aflorar quando se compreende, né, a essência de Jesus. Sim, essas mudanças, né, que são internas aí, elas convencem muito mais do que essas atitudes externas, né? A gente vê uma mudança realmente, a gente vê uma mudança até no semblante da pessoa, dependendo de como ela era antes e as atitudes que ela começa a tomar. Né? E muitas vezes, o ateu, ou até o religioso mesmo, aquela pessoa que cumpre, né, com a religiosidade por meio das formas externas, mas aquilo ainda não tocou o coração, às vezes a pessoa não entende, mas a forma de tocar é por esse vazio. É de chegar a um ponto de a pessoa falar, não, mas tudo bem, eu vou lá na casa espírita, eu vou na igreja, em qualquer denominação que seja aí, mas ainda sinto que tem alguma coisa que falta aqui dentro. Muitas vezes esse é o start ali, né? É o passo inicial ali para essa pessoa entender. E aí as coisas começam a mudar na vida dela a ponto dela ter que chegar ao ponto de se defrontar com esse sentimento. Não, mas peraí, eu já sei há um tempo que falta algo, que algo não está correto. Eu já sinto isso dentro de mim. Então, acredito que chegou a hora de, né, quando isso incomoda a ponto de causar essa mudança, essa pessoa pensa, não, mas agora chegou a hora então, de eu descobrir o que é que falta e buscar. E aí muitos saem desse ponto para... E cada vez que a gente dá um passinho em direção à fé, ela aumenta muito, né? Ela aumenta muito essa vontade de continuar adiante, ainda que tenha os obstáculos aí de quem se entrega para o Evangelho, mas essa caminhada ela vai se tornando muito graciosa, né? Ela vai se tornando muito compensadora, né, para a pessoa, porque aí ela vê aquele vazio de dentro dela sumir. E aí não tem mais essa questão de sentir esse vazio, independente do obstáculo ou da dificuldade que esteja passando, essa pessoa sente o amor de Cristo com ela em todos os momentos, né? E isso aí causa uma mudança muito grande. Mais alguém? Podemos passar para o segundo capítulo? Vamos lá? Pode sim. Vamos lá. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Aí vamos ter aqui as palavras sobre a vida futura, a realeza de Jesus, né, que vai falar sobre o reino de Jesus, e o ponto de vista que Jesus vem nos apresentar. E aí, as instruções dos Espíritos vão falar sobre uma realeza terrestre. Iniciando ali, ele vai nos trazer uma passagem, né, onde diz lá que Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir a Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Porque aqui, o que Pilatos buscava de Jesus? Uma confissão de que ele se denominava rei. Né? Ele respondeu-lhe Jesus, sem Jesus, né? E ele é o rei, né? Porque o reino dele não é daqui, mas ele não deixa de ser rei. É o nosso governador planetário aí,
é o rei nosso do evangelho. Respondeu-lhe Jesus, né? Sem mentir, ele vai e fala da verdade e sem esconder. Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. O que ele está nos dizendo aqui, então, que Pilatos não vai entender naquela época? Né? Que o reino dele é o reino que é construído dentro do coração de cada um. Inclusive, ele dá esse olhar para Pilatos. Meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, a minha gente haveria impedido de que eu caísse nas mãos dos judeus para ser crucificado aqui, para ser julgado injustamente. Então, não estou dizendo que eu sou um rei de um reino material. Eu sou um rei, mas de um reino espiritual, de um reino que é implementado dentro de cada um. Mas, óbvio, né, naquela época, muito difícil seria, né, entender isso, ainda mais Pilatos, né, cuja doutrina que ele acreditava ali era de diversos deuses, já era mais voltado para o materialismo. Né, então, essas palavras aí de Jesus foram aos ouvidos, mas não desceram ao coração dele. Né? E aí ele pergunta, então, disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Então, ele diz mais uma vez, você que está dizendo que eu sou rei, mas eu não nasci e não vim para esse mundo aqui para reinar nada, eu vim aqui para dar testemunho da verdade. E ele dá o testemunho, inclusive, sendo crucificado, não se opondo ao julgamento injusto, não se opondo à pena que não lhe pertencia. Certo? E ele vai dizer, aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Ou seja, aquele que se entrega, que tem pelo menos uma fagulha de fé, vai entender essa mensagem. Mas muitos, principalmente, né, naquela época, hoje em dia a gente tem mais condições, mas principalmente naquela época, não se tinha essa condição ainda de entender. Então, vamos lá, no item a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura. Ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. E é justamente isso, né? Jesus vai dizer, pode-se, né, você está dizendo que eu sou rei, mas não é esse tipo de reinado que você está imaginando. Eu não venho falar das coisas aqui da Terra, né, que vocês entendem como reinado aqui da Terra, porque isso é passageiro. Todos os reis que já tiveram até hoje, né, com exceção dos que ainda vão morrer, os outros todos já morreram. Então, já passou o reinado. E esses que estão vivos ainda vão morrer com 100% de certeza e vai passar o reinado também. E aqui ele vai dizer de coisas perenes, né? Ele mostra que o objetivo que todos nós temos que ter em colocar como objeto das maiores preocupações do homem na Terra a construção dessa vida pós a nossa encarnação aqui. E todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Por exemplo, por que Jesus vai nos dizer aqui, se alguém te agride na sua face, oferece também a outra face? Esse é um ensinamento que, se você considerar somente a sua encarnação aqui, não faz o mínimo de sentido. Eu já apanhei, vou me entregar para apanhar mais ainda, sendo que eu posso reagir. E depois todo mundo vai morrer mesmo, não vai ficar nada. Então, por que eu vou deixar uma pessoa aqui atingir o meu ego, atingir o meu orgulho, né? Atingir o meu corpo? Por quê? Sem essa visão da vida futura, não dá para compreender realmente, né? Não teria sentido essas questões. Então, esse dogma pôde, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. Ou seja, esse ensinamento sobre o reino de Cristo, ele não está colocado aqui no início do Evangelho à toa, nós vamos ver isso.
é que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Por quê? Se nós considerarmos apenas essa vida, como a gente estava dizendo, a gente vai ver que existe um monte de injustiça. Existe gente que se sobrepõe aos outros, existe gente que se acha melhor que os outros por conta de dinheiro, de fama, de poder, de beleza, seja lá o que for. Existe gente que se propõe a machucar o seu irmão, a matar o seu irmão, tirar a vida do seu irmão, a roubar, a fraudar, a enganar. Quantos e quantos a gente não vê aqui que, principalmente nessa nossa era, se dedicam a aplicar golpes na internet? Então, se a gente acreditar só nessa encarnação aqui, eles estão certos. Infelizmente. Se a gente acreditar que é só essa encarnação, aí essas pessoas que tentam tomar vantagem sobre os outros de todas as formas, elas estão agindo de acordo com aquilo que elas acreditam ser a verdade, que é uma vida só. Tá? Só que aí, se a gente começa a ter esse vislumbre da vida futura, aí as coisas começam a fazer sentido. Ora, por que tem um irmão que nasce numa situação tão penosa e outro irmão nasce num berço de ouro, com todas as facilidades do mundo e consegue alcançar as coisas aparentemente com mais facilidade? Né? E aí a gente vai achar sempre a razão dessas coisas na questão da pluralidade das encarnações, certo? E aí se consegue ter um vislumbre da justiça de Deus, porque sem a questão da reencarnação, não dá. Justamente por essa questão, se somos todos filhos, somos todos iguais, somos todos criados no momento ali do nascimento, né? A nossa alma seria criada também no momento do nascimento do corpo. Por que Deus, sendo justo, nos cria em condições tão diferentes, com provas e expiações tão diferentes uns dos outros? Porque se fosse justo, era para ser igual para todo mundo. Então, sem essa questão aí, e é justamente isso que ele vai nos dizer aqui, sem a questão da reencarnação, né, do espírito imortal, não dá para imaginar que as coisas que acontecem aqui estão de acordo com a justiça de Deus. Daria para acreditar, talvez, que Deus teria criado, e aí que aí depois ele deixou a gente ali, cada um por si, que aí também não haveria justiça nisso. Então, de qualquer forma que você analise, sem colocar a questão do espírito imortal, você não consegue chegar até a questão da justiça divina nas coisas que acontecem na Terra. E aqui ele vai nos dizer que os judeus eles ainda tinham uma ideia muito imprecisa, né, muito nebulosa acerca da vida futura. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os como seres privilegiados da criação. E aí, aqui mais uma vez, né? Não dá para você acreditar em uma unicidade, né, em uma única existência, sem questionar a justiça de Deus. Porque se existem os anjos, então eles foram privilegiados na criação. Se todos nasceram ao mesmo tempo e Deus criou anjos, criou homens, então os anjos foram privilegiados. Então, dentro dessa doutrina, ele vai dizer aqui que os judeus eles não sabiam, porém, que os homens podem um dia tomar-se anjos e partilhar da felicidade desses. Por quê? O que se acredita serem os anjos aí que os judeus fazem referência, que o texto faz referência aqui, são espíritos que já galgaram uma posição de evolução aí maior do que a nossa. Estamos ainda nos primeiros degraus ali da evolução enquanto espíritos. Certo? E aí os judeus não tinham essa ideia de que, não, eles acreditavam nos anjos, mas acreditavam que eram seres privilegiados da criação, e não que eles, imperfeitos, iriam conseguir, passo a passo, superar as dificuldades e as imperfeições até que se tornassem anjos também. Então, segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos. Isso a gente já viu aqui, inclusive nos estudos anteriores, que para aquela época,
havia ainda muito forte a presença do cunho material da fé. De que se eu seguir a fé e se eu seguir os preceitos divinos, eu vou conseguir coisas que eu sei que são. O que eles sabiam o que eram até então? O que eles conheciam? As coisas materiais, eles conheciam as coisas do Espírito ainda. Tinham uma visão, como o próprio texto nos fala aqui, bastante imprecisa, né? Então, o que eles conseguiam acreditar? Bom, então, se eu seguir os preceitos divinos, Deus vai me abençoar, vai proteger minha família, vai me prosperar, vai fazer com que eu consiga sobrepujar meus inimigos, vencer as guerras, fazer uma nação forte aqui, me livrar dos meus inimigos, me livrar dos ataques, dos saques dos inimigos. Então, e eles acreditavam, inclusive, nisso. Ó, o texto continua ali. Ó, essa fé, a observância das leis de Deus seria recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, porque eles achavam que a nação de Israel iria dominar a todos os povos, com vitórias sobre seus inimigos. Ou seja, para eles, naquela época, a fé era recompensada aqui mesmo. Se eu tiver fé e se eu acreditar, Deus vai me fazer eu conseguir vencer meus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram um castigo da desobediência àquelas leis. Ou seja, se eu ia para a guerra e se eu não tinha fé o suficiente, eu iria perder a guerra. E as tragédias que aconteciam e tudo seriam como castigos divinos, né, para aqueles que não seguiam, não observavam as leis de Deus. E ele vai nos confirmar novamente esse ensinamento, né, de que necessitava de ter essa questão material ainda, porque não se tinha parâmetro para falar ainda e para entender as coisas espirituais. Então, ele vai dizer que Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante. Precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Por quê? Justamente por aquilo que eu disse, né? O que se conhecia até então era simplesmente as coisas desse mundo, material. E aí Jesus, mais tarde, Jesus me revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. E aqui, justamente, nesse capítulo, a gente está falando disso. Meu reino não é deste mundo, né? Fala de Jesus. E esse mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Ou seja, Jesus deixa claro que ele não veio falar de coisas da terra, de coisas materiais, que não era aqui que a gente ia ter essa recompensa. E de que não era nem interessante de nossa parte querer essa recompensa aqui. A gente vai ver isso em diversas passagens. Né? Por exemplo, aqui no Evangelho mesmo, ele vai fazer a interpretação lá do que a sua mão direita não saiba o que faz a esquerda. Porque se você faz o bem aqui, as práticas exteriores, para ser aplaudido, para ser ovacionado, para ser reconhecido, a sua recompensa já é terrena. E não é essa recompensa que a gente deve buscar. Porque essa recompensa terrena é efêmera. Acabou a vida aqui, acabou essa encarnação, acabou a recompensa terrena. E o que Deus vem nos trazer é muito maior, né? É eterno. Então, por isso que ele vai nos dizer ali no início do texto que deve-se colocar as coisas do Espírito como objeto de maior preocupação do homem na Terra. Por quê? Porque se você colocar o objeto todos os seus objetivos, todo o seu foco voltado para as coisas materiais aqui, você pode ter o maior sucesso do mundo. Vai acabar com a morte. Qual que seria a recompensa disso, desse esforço? Praticamente nenhum, porque se a gente for considerar o tempo de vida de uma pessoa aqui com a eternidade, é um percentual ínfimo, né? Então, por isso que ele vem nos dizer com relação a isso. Coloca as suas preocupações, o teu foco, os teus objetivos, principalmente naquilo que são as coisas do Espírito. É o principal ponto que a gente deve lutar e que a gente deve focar. Só que agora, fazendo um adendo aqui nesse estudo, né? É difícil. Porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos tendo contato a todo momento com a matéria. E a gente não, pelo menos na nossa sociedade de agora, a gente não vê com bastante frequência, assim, pessoas que se dedicam realmente às coisas do Espírito como maior objetivo.
Nós mesmos, nós passamos pelo nosso estudo aqui 2 vezes na semana, mas qual que é o percentual do nosso tempo que a gente gasta para aprender e o percentual do nosso tempo que a gente gasta com as outras coisas materiais, por exemplo? Entendeu? Então, essa também é uma questão, né? É difícil, por quê? Porque aqui, enquanto a gente está encarnado, a gente está mergulhado não somente na matéria física aqui, né, e nesse dia a dia, nesse cotidiano, que é muito fácil você entrar na rotina, entrar no automático e se esquecer da sua obrigação com o espírito. Mas, além disso, a gente está mergulhado também nas energias que emanam dos bilhões de espíritos que estão aqui também se dedicando às coisas materiais e esquecendo das coisas do espírito. Então, é difícil, e a gente vê, inclusive no nosso lar, a gente vê vários exemplos disso, que o planejamento lá do lado de lá é uma coisa, e quando a gente chega aqui para cumprir, é outra coisa, porque aí é a prática mesmo. Né? O que a gente pode imaginar aqui disso? Você imagina uma pessoa que nunca nadou, e aí ela vai ter aula lá, e aí essas aulas, obviamente, elas começam fora da água. Então a gente vai e tal, você tem que bater o braço assim, você tem que respirar desse jeito, você tem que bater as pernas assim, assado, mas sem entrar na água, você vai pegando esses ensinamentos. Esse é o nosso planejamento encarnatório. Aí, de repente, quando a gente vai nadar, a gente vai no mar nadar. Só que aí no mar tem água, no mar tem onda, no mar tem buraco lá, às vezes você está andando ali, aí você pisa em falso, aí você afunda. No mar cansa, né? Nadar, né? Você está nadando ali, principalmente quando você está nadando contra a onda, cansaço extremo, né? Você está mergulhado naquele meio. Então, esse é o nosso planejamento. Por que muitos aí morrem na praia desse planejamento? Porque é difícil. Enquanto estamos aqui encarnados na Terra, a tendência é ser difícil. Né? Então, Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, o que ele está dizendo aqui? Jesus tem o ensinamento completo, ele tem a verdade completa, mas naquela época os homens não tinham condições de compreender. Então, ele não julgou naquele momento conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. E aqui, né, dando sequência a essa questão de que naquela época era necessário esses elementos materiais ainda aqui dentro da palavra. Era necessário que esses homens tivessem esse vislumbre das coisas materiais para poder edificar em sua vida aí os ensinamentos de Deus, achando que teria essa recompensa aqui, porque era a única coisa que eles conseguiriam vislumbrar, eles não vislumbravam ainda o mundo espiritual como ele é. E limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza cuja ação ninguém pode fugir. Naquela época, obviamente, a gente não tinha essa quantidade de informação que a gente tem sobre o mundo espiritual hoje, com essa riqueza de detalhes. Então, todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Tá? Isso aqui é uma afirmação. Aquele que crê no Cristo sabe que Jesus afirmou, com todas as palavras, que o reino dele não é deste mundo. Ou seja, há uma vida futura e que a gente crê nessa vida futura por acreditar no Cristo. Só que, e aí entra um detalhe muito importante, esse vislumbre da vida futura vai ser diferente por cada nível de evolução do espírito. Alguns têm um vislumbre muito grande, né? Tem um contato imenso, né? De a gente pegar aí Chico, Divaldo, Paulo, o próprio Santo Agostinho, eles têm um contato aí, conseguem visualizar isso de uma forma mais completa que nós, por exemplo. Cada um vai ter, a gente crê, todos cremos na vida futura, mas cada um tem um percentual que ele consegue atingir ali de entendimento dessa vida futura. Que esse percentual vai aumentando conforme a gente vai evoluindo também, conforme a gente vai se dedicando a isso. Então, vai nos dizer exatamente isso, que a ideia de que muitos fazem dessa vida futura é ainda muito vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. É aquele que
Acredita, mas por não ter esse vislumbre de como funciona esse mecanismo da vida futura, da reencarnação, da nossa passagem aqui na Terra, ficam algumas lacunas ainda faltando nesse entendimento. Ele entende que existe essa vida futura, mas, por exemplo, não consegue, assim como muitas religiões não conseguem explicar, porque, por exemplo, uma criança muitas vezes nasce doente, né, desencarna logo cedo, qual que era o motivo daquilo ali, por que Deus faz aquilo ali, e aí, né, acaba com aquela justificativa, que é uma justificativa geral, de que não nos cabe entender os desígnios de Deus. Né? Mas como se Deus estivesse brincando de um parquinho aqui com as vidas dos seres humanos. E a gente sabe que não é isso, que é algo muito mais grandioso, não existe condenação eterna, que não existe essa questão de punição divina. Né? Então, se você tiver esse vislumbre só da parte material, vai ficar faltando muito ponto. Você vai começar a acreditar ali, mas você vai ficar com mais dúvida ainda. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta, ou seja, uma crença a qual não encontra resquício de certeza absoluta, onde as dúvidas e mesmo a incredulidade. Ou seja, essas lacunas levam a essa incredulidade. Porque muitas vezes a gente acredita na vida futura, mas não acredita que seja por meio desse mecanismo da reencarnação, que seja dessa forma, que tudo que acontece com a gente aqui fomos nós mesmos que plantamos. Então, aí a gente começa a gerar uma incredulidade, porque parece que, de alguma forma, Deus não está sendo justo com a gente em muitas das provas que a gente tem que suportar. É por isso que é bom ter esse vislumbre da cena completa. Né? O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Naquela época, Jesus não tinha como explicar ainda para a gente sobre a reencarnação. Então, com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material, que os latos demonstram, porquanto são testemunhas oculares, os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Gente, vendo essa parte do texto aqui, eu não tenho como não fazer uma referência aqui para o nosso lar. Aqui ele vai falar, né, que o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé. Ele vai falar aqui, inclusive, que esses testemunhos aqui que vão nos descrever todas as peripécias, com uma riqueza de detalhe ali, que impossibilita de ter qualquer dúvida de que as coisas realmente funcionam assim. A gente não vê isso no nosso estudo, principalmente ali da série Nosso Lar, do Livro dos Espíritos também, né, porque explica muita coisa assim, muitas questões que até então não eram abordadas com tão completas, né, de uma forma tão completa. Então, inclusive, ele nos deixa ali esse ponto, né, que facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto. Te fornece tantos elementos, hoje em dia, o Espiritismo, sobre como que funciona essa vida futura, de que qualquer pessoa é capaz de entender e de imaginar como seja essa vida futura. Né? Como se estivesse descrevendo para aquela pessoa uma descrição pormenorizada, ou seja, rica em detalhes de um país que ela nunca visitou. Ela consegue imaginar. Se a gente chegar aqui no grupo e falar, olha, a Austrália é um país assim, assim, assado, as praias são assim, as florestas são assim, a população é assim, o tempo lá, a temperatura e tal. Você começa a descrever, quanto mais informações você der, mais fácil a mente daquela pessoa consegue imaginar como que realmente é. Certo? E aqui ele vai justamente confirmar. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam,
que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Justamente o ponto que nós falávamos ali no item anterior. Né? Quanto mais detalhes, mais isso fica real em nós. E aí vamos relembrar aí do estudo de Santo Agostinho, né? E que foi uma das maiores contribuições dele? As obras que faziam esse enlace entre a fé e a razão. E aqui, o que ele está nos dizendo aqui? Ó? Cada um, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Conforme a razão vai sendo utilizada como uma forma de comprovar essa fé, mais claro fica que essa fé está totalmente de acordo com a justiça divina. Porque aqui você não vai mais ter essa questão de ter alguns pontos vazios ou obscuros em que você não consegue enxergar a justiça divina. Em tudo, na doutrina espírita, você consegue enxergar que Deus é justo, misericordioso, ele é todo amor, toda justiça, todo poder, é soberanamente inteligente e justo. Então já não fica mais essa lacuna. E aí, por isso que ele coloca essa frase aqui, ó. Reconhece a seu mau grado, ou seja, muitas vezes de narizinho torcido, a contragosto, mas tem de reconhecer que não pode ser de outra forma, porque aí a razão vem e confirma essas questões. E isso a gente está vendo muito, muito, muito nos dias de hoje. A nossa ciência confirmando aquilo que a fé já pregava. E a fé e a ciência se entrelaçando cada vez mais, para que não fiquem essas dúvidas. Alguém quer fazer alguma consideração, alguma participação a respeito disso? A respeito desse item aqui da vida futura? Eu acho que agora nós temos só... Boa noite. Nossa, Boa a noite, gente vê Dina. assim, boa noite, a trajetória, né, assim, dessa nova era, da preparação para que venha o espiritismo, né? Então, assim, como foi importante, né? E desde Moisés, Jesus, e aí vem Jesus com dizer para Pilatos e para todo que o reino dele não é deste mundo, mas que ele veio para dar testemunho, para trazer a verdade, né? E essa verdade é essa verdade que liberta, que mostra a questão da vida futura, quando, né, crucificaram ele, que ele voltou, né, para mostrar a existência dessa vida futura, mas a gente sabe que muitas verdades dessa vida espiritual foi revelada só para os apóstolos, né? Porque, como você diz, velho, a gente não tinha essa preparação, né? Essa preparação espiritual para saber todas essas verdades. Mas assim também, quando ele diz assim que meu reino não é deste mundo, ele da parte da vida futura, né? Que não é daqui da terra. Mas também, quando a gente fala que o reino de Deus é construído dentro de nós, é onde a gente também busca essa paz de espírito, né? Essa paz que ele sentia, mesmo quando ele estava preso, amarrado. Então, Pilatos, naquele momento, ele não se sentiu ameaçado na questão material, né? Mas ele via a paz que Jesus trazia dentro dele, né? Então, é essa paz que a gente tem que trazer para dentro de nós, essa harmonia, esse equilíbrio, que, como se diz, que é esse reino que a gente deve construir também dentro de nós, né? Que não é Sim. fora, mas também dentro. E hoje em dia, Edna, a gente consegue até compreender mais, né? De que, na verdade, o reino de Deus, ele é nesse mundo aqui. Ele só não aconteceu ainda, né? Deus, Jesus, está governando, ele nunca deixou as rédeas da terra. Ainda que nós não estejamos ainda, né, alinhados com essa lei divina, mas ele vem construindo isso, né? Ele vem primeiro nos trazendo a verdade, e depois aprofundando nessa verdade. Então, nós estamos ali vendo isso aflorar dentro do coração de cada um para chegar ao ponto de que o reino seja aqui ainda enquanto encarnados.
a totalidade, ou ainda a maioria das pessoas, sigam esse evangelho de Cristo aqui na Terra, né? Quando se tornar um mundo regenerado, depois for subindo na escala aí evolutiva dos mundos. Mas a gente vê que, olha, eu não vim aqui, não encarnei aqui para reinar entre vocês, né? O meu reino não é deste mundo, mas ele continua reinando lá no mundo espiritual aqui? Sim, ele que ordena todas as coisas. Isso é um exemplo do que a gente vê aqui, ó. E o próprio Evangelho citou ali, né, de que esse capítulo aqui, ele é colocado de início aqui, não é de forma desproposital, né? Toda essa construção do conhecimento, e é por isso que nos permite fazer sempre um vínculo com os estudos anteriores, porque é construído passo a passo, essas informações são colocadas aqui de uma forma muito ordenada, que a gente, enquanto seres imperfeitos aqui, a gente não teria como construir um evangelho dessa forma assim. Porque não tem nada ao acaso aqui, é tudo colocado na sequência em que a gente fica melhor para a gente compreender, né? Então, apresenta-se primeiro um elemento, é por isso que essa questão até que a Edina falou, né? A gente foi lá em Moisés, para depois ver Cristo, aí espiritismo, aí ciência e religião, aí vem falar da nova era. Então, é um pouquinho, é um passinho de cada vez. Se chegasse a apresentar essa nova era já, se a gente chegasse, fosse no último capítulo do Evangelho lá, é muito complexo, tem que se construir esse conhecimento antes, né? Então, a gente vê que, até nisso, os espíritos são muito misericordiosos com a gente, né? Porque eles colocam da forma mais fácil para a gente aprender, gente. É feita uma organização imensa para que esse texto esteja construído nessa disposição aqui, nessa ordem até. Olha como que eles pensam em todos os detalhes e nada escapa, né, dessa misericórdia, desse amor. Quando, ouvindo agora, eu me lembrei de uma passagem que Jesus disse antes dele partir: a minha paz vos deixo e a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo dá, né? Ele se refere também à paz de espírito, à paz espiritual e à presença dele conosco a todo tempo em que estamos, principalmente quando estamos reencarnando nas dificuldades que a gente mergulha na matéria, nessa matéria densa, e temos todas as dificuldades que a gente tem, mas temos a Jesus conosco o tempo todo para nos ajudar, e os espíritos amigos também. Por isso que a gente não tem, né, deve ter medo e nem ficar preocupado com isso também, né? Quando você falava da dificuldade, da reencarnação, de tudo aquilo que a gente passa quando está aqui, né? Porque quando a gente mergulha ao esquecimento daquilo que foi planejado dentro do nosso planejamento reencarnatório, mas nós que estamos aprendendo, que temos esse pouco de conhecimento, e no dia a dia, né, dentro dos nossos estudos, a gente vai aprendendo e vai caindo essa cegueira espiritual que a gente tem, e dentro desse conhecimento que é nos dado, dentro de tudo aquilo que você falou, que é planejado minuciosamente, tudo aquilo que será entregue para nós, para que a gente possa entender da grandeza divina e da compaixão de Deus para conosco, dentro da nossa insignificância e de tudo aquilo que a gente tem dificuldade de aprender. Nunca estamos sós, estamos com os nossos amigos espirituais, e Jesus nos amparando sempre, desde que disponhamos a estar, né, trilhando esse caminho glorioso que a nós foi dado, né, e que muitos ainda virão, né, através de ter esse conhecimento grandioso. Nunca estamos sós. Isso é tão maravilhoso e é tão reconfortante, né? É o que dá essa paz maravilhosa, que em meio todo aquele sacrifício, toda aquela tormenta dos nossos irmãos, quando eles eram jogados às feras lá, eles cantavam e tinham aquela certeza gloriosa, né, de estar entregando as suas vidas para o Cristo, porque já tinham essa paz, essa certeza dentro dele, assim como nós também temos, e estamos aí caminhando dentro dessa jornada espiritual. Sim, essa palavra que você disse é muito importante, né? Que Jesus vem e nos diz: a minha paz eu vos dou, é um presente que ele nos dá. Ou seja, isso não depende nem de nós alcançarmos uma escala evolutiva maior. É só simplesmente dar o primeiro passo e acreditar e começar. Porque ele não vai, você vai ver que para isso, né,
principalmente nessa questão da paz que ele nos dá, né, que é um presente. Não tem exigência, né, em contraposição. Ele dá essa paz para a gente, e ele não exige perfeição da gente em momento algum. Ele exige que a gente se coloque no caminho, e aí vá trilhando. Não que aconteça uma mudança do dia para a noite e nos tornemos espíritos perfeitos para ter acesso a essa paz, né? Em qualquer estágio de espírito imperfeito, a gente consegue ter acesso disso a partir do primeiro passo. Ele já vem e já nos salva. Pela misericórdia, né? Pela misericórdia e pela graça divina. É verdade. E é maravilhoso, é grandioso demais, né? O amor de Deus para conosco, né? Ele nos ama de uma forma assim que eu fico pensando, gente, como é grandioso esse amor. Não dá assim para entender a proporção desse amor que Deus tem para conosco, né? Sim. Não dá. Ainda não consigo. É grande, é imenso demais, dentro da nossa ignorância, dentro de todo esse nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência, tem esse Deus que nos ama infinitamente e nos dá a sua paz, ele nos dá a graça de levantarmos todo dia, sentir a presença dele. Isso é grandioso demais. Exatamente. Isso nos dá forças, né? Porque a gente sabe que ali naquele momento mais difícil, muitas vezes a gente não vai estar 100% de acordo com as leis divinas, mas mesmo assim ele perdoa os nossos erros e vai nos socorrer, né? Vai nos ajudar sempre a caminhar nessa trilha aí do Evangelho. Mais alguém quer fazer alguma participação, um comentário? No próximo estudo nosso, nós vamos continuar aqui do capítulo 2, do item 4, tá, gente? Vai falar da realeza de Jesus. Podemos fazer Terminou nosso esse? Foi? encerramento? Já terminou, não foi? Nós terminamos aqui a vida futura, né? Sim, aí vai começar a realeza de Jesus, é? Isso, item 4. Ah, tá certo. A realeza de Marcar Jesus. aqui. Tá bom. Aí, ó, depois nós temos ainda a realeza de Jesus, vai ter o ponto de vista nas instruções dos Espíritos da questão da realeza terrestre. E você vê, ó, o próximo capítulo aqui, que é o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Ou seja, é aquilo que a gente estava falando, né? Esse conhecimento ele vai degrau a degrau. Primeiro vai falar da realeza e depois vai falar da questão de que há muitas moradas na casa do meu pai. Por quê? Porque aí a gente já sabe que não é aqui. Mas, você faz para a gente a prece de encerramento? Faço sim. Vamos orar então e agradecer a Deus por esses momentos tão oportunos na sua presença. Senhor Jesus, ó Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos diante da tua presença. Jesus querido, quão grandioso é a imensidão do teu amor para conosco, ó Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por nos envolver a cada dia no teu amor, por sentir a paz do teu Espírito e a presença sincera do teu amor na nossa vida, Jesus, a nos guiar, a nos proteger. E nos momentos difíceis, Senhor, nos carregar no colo, como muitas vezes me carregou. Eu te agradeço, Pai, mesmo sem o merecimento desse amor tão sublime. Eu te agradeço diante da nossa pequenez, diante das nossas fraquezas, diante das nossas imperfeições. E eu te peço, Jesus amado, que continue conosco a cada dia nessa trajetória terrena, a nos guiar os nossos passos, a nos ensinar, a nos fortalecer a nossa fé a cada dia, Jesus, para que possamos seguir firmes esse propósito, Jesus, de te servir, de te louvar e bendizer o teu nome a cada dia, Senhor, e sermos instrumentos na tua mão.
Jesus, abençoa cada um dos nossos irmãos que estão fazendo parte desse estudo de hoje e todos aqueles que virão ainda ouvir, Jesus, essa mensagem, que cada um seja agraciado pela luz do teu amor, pela graça, Senhor Jesus, da tua mão estendida que nos ampara a cada dia, que nos sustenta, Senhor, e que nos levanta nos momentos difíceis. Abençoa, Senhor, os nossos irmãozinhos de rua, as crianças nos orfanatos, Jesus. Visita os hospitais, os nossos irmãos nos leitos de dor e de sofrimento e de angústia, Senhor. Oh, Jesus, conforta os corações de cada um, dando a certeza, Jesus, da vitória, a certeza de uma vida melhor no porvir. Abençoa os nossos irmãos que estão partindo, Senhor Jesus, regressando ao plano espiritual, e todos aqueles que estão voltando para esse plano também, dando a graça, Jesus, e que o teu amor continue, Jesus, envolvendo a cada um nesta noite, e que durante o repouso do sono, Senhor, possamos continuar esse aprendizado. Leva-nos, Senhor Jesus, para escolas espirituais. Oh, Senhor, e aqueles que estiverem doentes também, que possam ser levados para os hospitais espirituais, segundo a necessidade de cada um. Cura, Jesus, os que forem de cura, meu Deus. Oh, Jesus, e dai livramento espiritual para cada um de nós a cada dia. Eu te peço, Jesus, eu te louvo e te agradeço, no nome santo e amado do seu Filho Jesus. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim Que assim seja.